Fala meninos, tudo bem com vocês? Professor Ronald de novo, e agora a gente faz a nossa segunda aula sobre ligação iônica. Aqui eu vou falar de propriedades dos compostos iônicos e a gente resolve alguns exercícios para seguir na parte teórica, falar depois de ligação metálica. Antes da gente começar, clica aqui embaixo, ativa o sininho, se inscreve no canal, tá? Sempre que eu postar algum material novo, o YouTube vai entender que você é interessado nesse material e vai mandar para você uma mensagem falando que, ó lá, o professor Ronald postou material novo. A intenção aqui é sempre ajudar você a ter um melhor desempenho, né, na sua prova, no seu vestibular, no concurso que você for fazer. Aprenda química, é importante, tá bom? Então vamos começar aqui, ó, continuando a nossa aula de ligação iônica. E eu tinha parado nesse exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar uma mãozinha aqui para andar, ó. Nós tínhamos parado nesse exemplo da ligação entre potássio e enxofre. Potássio da família 1A, por isso que ele fica mais 1. Enxofre da família 6A, ganha 2 para ficar estável, por isso que ele fica menos 2. Troca as cargas, K2S é a fórmula do sulfeto de potássio, beleza? Então agora a gente continua nas ligações iônicas. E agora, ó, eu quero fazer a ligação entre o alumínio e o oxigênio, beleza? O alumínio está aqui, ó. O alumínio está na família 3A. Se o alumínio está localizado na família 3A, isso significa que ele tem 3 elétrons na sua camada de valência. Lembra? Com 3 elétrons na camada de valência, o alumínio é estável? De acordo com a teoria do octeto, não. E aí, ele tende a ganhar ou a perder elétron? Lembra, alumínio é metal. Metal só perde elétron. Você nunca vai ver metal ganhando elétron, né? Metal perde elétron. Então, no caso do alumínio, ele tende a perder 3 elétrons, beleza? O outro é o oxigênio. Cadê o oxigênio? Está aqui, ó. O oxigênio está aqui. O oxigênio pertence à família 6A, portanto, por pertencer à família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Lembra que na aula passada a gente começou fazendo os exemplos através de distribuição eletrônica, e aí depois eu comecei a analisar em função da posição na tabela periódica? Você pode fazer das duas formas. Se você tiver uma tabela periódica, pela posição da tabela periódica, você sabe quantos elétrons ele tem na última camada. Se você não tiver, você tem que fazer a distribuição eletrônica para lembrar, para saber quantos elétrons tem na última camada. Lembra comigo aqui, ó. Quem está na família 1A tem 1 elétron na camada de valência. Quem está na família 2A tem 2 elétrons na camada de valência. Quem está na família 3A tem 3 elétrons na camada de valência. Todos esses elementos que eu estou circulando aqui, ó, são metais. Lembra que metal perde elétrons para adquirir estabilidade eletrônica. Já, deixa eu pegar até uma outra cor aqui para a gente fazer um negócio diferente, ó. Já, todos esses elementos aqui, ó, que eu estou circulando em azul, exceto o gás nobre, você sabe que o gás nobre não faz ligação, todos os elementos em azul são ametais. A metal tende a ganhar elétrons. Quem está na família 7A ganha 1 elétron, quem está na família 6A ganha 2 elétrons para ficar estável, quem está na família 5A ganha 3 elétrons para ficar estável. Quem é ametal ganha elétrons. E sempre a ligação, eu falei isso com vocês na aula passada, sempre a ligação entre um metal e um ametal é ligação iônica. Tá? Então aqui a gente até já está dando uma revisadinha no que a gente viu a aula passada. Então voltando no oxigênio. Como o oxigênio está na família 6A, tem 6 elétrons na camada de valência, ele tende a quê? Ora, ele tende a ganhar quantos? 2 elétrons, porque ele tem 6, ganha 2, completa 8, fica estável de acordo com a teoria do octeto, beleza? Como o alumínio tende a perder 3 elétrons, há uma coisa importante, ó. Quando um elemento tende a perder e o outro elemento tende a ganhar elétrons, a ligação sempre é iônica, é uma outra forma de você reconhecer a ligação iônica. Como monta os íons, se você sabe que a ligação é iônica, monta os íons. O alumínio perde 3 elétrons, vira Al mais 3. O oxigênio ganha 2 elétrons, vira O menos 2. Como você tem agora a fórmula do cátion e a fórmula do ânion, agora dá para a gente mexer com formulação.
que é formulação? É montar a fórmula do composto. Como é que você monta a fórmula? Lembra direitinho? Para você montar a fórmula do composto iônico, você primeiro escreve o cátion aqui é o alumínio, mais 3. Depois escreve o ânion, oxigênio menos 2, e aí você troca as cargas, lembra? A carga do cátion vira índice do ânion sem sinal, e a carga do ânion vira índice do cátion sem sinal. Dessa forma, a fórmula do composto, vou pegar um pretinho aqui, ó, vai ser Al2O3. Al2O3 é a fórmula do composto iônico formado por alumínio e oxigênio. Esse composto é o óxido de alumínio. Beleza? Então é assim que você monta a fórmula de um composto iônico. Composto iônico é formado por íons. Você tem que ter um cátion e um ânion. Escreve o cátion, escreve o ânion, troca as cargas, você montou a fórmula. Nunca inverta essa ordem, eu já falei isso para vocês. Primeiro o positivo, depois o negativo, aí que você troca as cargas. Isso é regra, você não pode respeitar uma regra. Se você vai lá e monta o composto iônico com o negativo, depois o positivo, trocou as cargas, ficou invertido. Ah, Ronald, eu fiz certo. Não, você não fez certo, você fez errado porque você desrespeitou uma regra oficial da EUPAC, beleza? Bom, com isso, já dá para a gente ir para os exercícios. Ó, eu vou começar resolvendo a questão 1 da apostila 2, página 10. Aqui, ó, é a mesma questão que eu coloquei aí na tela para vocês. Vamos lá? Questão 1 fala o seguinte, ó. Apesar de apresentarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem números atômicos próximos conforme destacado a seguir. Aí ele colocou aqui, ó, flúor número atômico 9, neônio número atômico 10, sódio número atômico 11, né? Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto. Ó, maior estabilidade em relação à regra do octeto. Então, de acordo com a regra do octeto, qual é mais estável, né? Indique o símbolo daqueles cujos átomos têm maior número de camadas eletrônicas. Bom, primeira coisa, vamos fazer o seguinte. Para resolver essa questão, eu vou começar fazendo a distribuição eletrônica de todos eles. Ó, o flúor tem número atômico 9. Como é que fica a distribuição eletrônica de 9 elétrons? 1s2, 2s2, 2p5, né? O neônio tem número atômico 10. Pode ver aqui, ó, 9 e 10, né? Como é que fica a distribuição de 10 elétrons? 1s2, 2s2, 2p6. E o sódio, número atômico 11. Como é que fica a configuração eletrônica de 11 elétrons? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Bom, eu já tenho a configuração eletrônica de todos eles, agora vamos analisar as camadas de valência. Presta atenção, ó. Na camada de valência do flúor, existem aqui, quantos? 5 mais 2, 7 elétrons. Na camada de valência do neônio, olha aqui, ó, é a segunda camada, existem 8 elétrons. E na camada de valência do sódio, existe aqui 1 elétron, certo? Qual foi a pergunta dele? Dentre esses elementos, nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto. Tá, aqui tem uma pergunta. Qual desses tem maior estabilidade em relação à regra do octeto? O neônio. Por quê? Porque tem 8 elétrons na camada de valência, lembra? De acordo com a regra do octeto, é estável o átomo que apresenta 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres. Inclusive o neônio é um gás nobre, né? Portanto, ó, respondendo a letra A dessa questão, nomeie, o elemento químico é o neônio. Nomeie o que apresenta maior estabilidade em relação à regra do octeto. E indique o símbolo daqueles cujos átomos têm o maior número de camadas eletrônicas. Ora, aqui, nomeie neônio, né? Agora, o símbolo daqueles que apresentam maior número de camadas. Olha só. O flúor tem camada K, camada L. São 2 camadas. O neônio tem camada K, camada L. 2 camadas.
O sódio tem camada K, camada L e a terceira camada aqui, ó, camada M. Então ele tem 3 camadas. É para colocar o símbolo daquele cujos átomos têm maior número de camadas. O símbolo é o sódio Na. Está respondido, não é nem letra A, né? Está respondida a primeira parte dessa questão. Vou até tirar essa letra A daí, porque não tem letra A. Ele só fez 2 perguntas. Vou pegar a borrachinha aqui. Então, seria assim, ó. Primeira resposta está feita aí. Depois, em seguida, nomeie a ligação interatômica. O que é ligação interatômica? Entre átomos. Ligação entre átomos são as ligações químicas. Iônica, covalente e metálica. A gente está vendo só a iônica por enquanto. Ligação interatômica formada entre sódio e flúor e apresente a fórmula química do composto resultante dessa ligação, né? Bom, a ligação aqui, flúor é ametal, está na família 7A. Sódio é metal, está na família 1A. Então, você tem aqui, ó, ligação iônica. Ligação iônica. O flúor, como ele ganha um elétron, ó, quem tem 7 elétrons na camada de valência ganha 1. Se transforma em F menos 1. O sódio tem um elétron só na camada de valência. Perde ele para ficar estável, vira Na+. Trocando as cargas aqui, ó, a fórmula do composto vai ser NaF. Esse aqui é o fluoreto de sódio, que é o composto iônico formado por flúor e sódio. Então ele falou, em seguida nomeie a ligação interatômica, ligação iônica, entre sódio e flúor e apresente a fórmula química do composto resultante, NaF. Eu coloquei um nome aqui porque eu quero que você já vá acostumando com as nomenclaturas dos compostos, beleza? Vamos lá para a questão número 2, ó. Questão 2 fala o seguinte. O poema de Anderson Santana retrata o princípio básico das ligações. O que ele quer saber? O poema de Anderson Santana retrata o princípio básico de quais ligações? Tá, aqui, ó. Fui um metal solitário até nosso primeiro encontro. Peraí, vamos destacar algumas coisas importantes aqui, ó. Primeiro ele fala assim, fui um, vou pegar um marca-texto aqui, fui um metal solitário. Ixi, achei que era marca-texto, acabei apagando o negócio. Então deixa eu tirar daí. Aí, beleza. Então de novo pegar uma caneta. Aqui, ó. Fui um metal solitário até o nosso primeiro encontro, um peixe fora do aquário, até encontrar o teu ânion. Opa, ó, metal, ele tende a formar cátion, porque todos os metais perdem elétrons, certo? Até encontrar o seu ânion. Se um cátion encontra com um ânion, ó, cátion é o íon positivo, ânion é o íon negativo, ligação o quê? Iônica, né? Nossos íons se uniram, ó, ligação iônica, ficamos, elétrons se transferiram e hoje namoramos. Então aqui, ó, ele está falando da ligação iônica, beleza? Deixa eu explicar uma coisinha a mais para você em relação à ligação iônica. Coloca assim, ó, atenção. O que eu vou falar aqui é informação importantíssima e já é uma forma de aprofundar nos conteúdos de ligação iônica, certo? O que é a ligação iônica? A ligação iônica é uma ligação entre íons. Então, quando um átomo vira cátion, imagina aqui, ó, o cátion, e quando o átomo vira ânion, imagina aqui, ó, o ânion. Perceba que pelo desenho eu coloquei o cátion menor, o ânion maior. Não sei se você lembra, quando a gente falou de raio atômico, lembra que quando o átomo vira cátion ele diminui e quando o átomo vira ânion ele aumenta, raio atômico, raio iônico, né? Por isso, na ligação iônica, você sempre vai ter o cátion pequeno e o ânion grandão. É sempre assim, né? Aí o que acontece? Quando esses íons se formam, o cátion perdeu o elétron, ficou positivo, o ânion ganhou o elétron, ficou negativo, vai aparecer, vão se formar íons de cargas opostas. Entre íons de cargas opostas, existe uma força de atração, certo? Lembra, os opostos se atraem. A física chama essa força de atração de força elétrica ou força eletrostática. Por isso que na definição eu falei para vocês que ligação iônica é uma força de origem eletrostática. Essa força, inclusive, a força é a grandeza vetorial, essa força ela pode ser calculada assim, ó, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Deixa eu explicar quem é quem
nessa formulinha aí para vocês, ó. K chama constante dielétrica do meio, é uma constante, né? Q1 é a carga da primeira partícula, por exemplo, a carga do cátion, que é mais 1. Q2 é a carga da segunda partícula, por exemplo, a carga do ânion, que é menos 1. Então, essas cargas aqui são 1 e 1. Se fosse, por exemplo, mais 2 menos 2, seria 2 e 2. Essa Q1 e Q2 são as cargas em módulo, tá? E D é a distância ao quadrado. Mas distância de quem a quem? Distância do centro do ânion até o centro do cátion. Então, ó, aqui eu tenho o núcleo do cátion, então, e aqui eu tenho o núcleo do ânion. Essa distância aqui, ó, essa distância aqui é que é a distância D. Então, a força da ligação iônica, ela depende basicamente de duas coisas. Quanto maior a distância internuclear, ou seja, quanto maior o tamanho dos íons, menor é a força da ligação iônica. É um parâmetro. E segundo, vou até mudar de cor aqui, ó, vou pegar um laranja aqui, ó. Aqui, ó. E segundo, quanto maior a carga das partículas, maior é a força da ligação iônica. Então, entenda isso. Se for preciso, para e anota no seu pistique aí. A força da ligação iônica, a ligação iônica pode ser mais forte ou pode ser mais fraca. A força dela depende basicamente de dois fatores. Primeiro, das cargas dos íons. Quanto maiores as cargas, mais forte a ligação. Portanto, a ligação entre o íon mais 1 e menos 1 é mais fraca do que a ligação de um íon mais 2 menos 2, certo? E depende também do tamanho desses íons. Se a distância for grande, quer dizer que os íons são grandões. Aí a força fica pequena e a ligação iônica fica mais fraca. Se a distância entre os íons for pequena, quer dizer que os íons são pequenos. Aí a força tende a ser maior. Então eu vou até colocar como se fosse um resuminho aqui, assim, ó. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, vou pegar um roxinho aqui, ó. Ó, a força da ligação iônica, ela depende de dois fatores. Ela depende do raio dos íons, ok? E ela depende também das cargas. Então, como é que a força da ligação iônica é influenciada pelo raio e como que a força da ligação iônica é influenciada pelas cargas? Presta atenção aqui, ó, de novo. Agora eu vou pegar uma outra cor, um laranja. Quanto maior o raio dos íons, tanto do cátion quanto do ânion, imagina essa ligação entre um cátion grandão e um ânion grandão. Se o cátion for grandão e o ânion for grandão, essa ligação é grande, essa distância, quer dizer, é grande. E quanto maior a distância internuclear, menor a força da ligação. Portanto, quanto maior o raio, menor raio dos íons, né? Menor é a força da ligação iônica, menos intensa ela é. Por outro lado, quanto maiores forem as cargas, mais forte é a ligação iônica. Então, normalmente, a ligação iônica é uma ligação bastante forte, normalmente. Mas essa força pode variar. Ela pode ficar mais forte ainda ou mais fraca, dependendo basicamente de dois fatores. Do tamanho dos íons e da carga deles. Quanto maiores os íons, mais fraca é a ligação. Quanto maiores as cargas, mais forte é a ligação. Beleza? Então vamos lá. Continuando aqui, ó, agora a gente vai para a parte teórica de novo. Ó, continuando nossa aula, agora a gente vai para propriedades dos compostos iônicos. É só você virar a página aí na apostila que a gente começa propriedades físicas dos compostos iônicos. Aqui tem muita coisa para a gente falar e presta atenção numa informação importante, ó. Para você que é aluno de ensino médio, quando você terminar essa parte de química geral, o que é importante você saber? O que você precisa saber? Basicamente duas coisas. Como é a ligação, como que ela se forma e propriedades. Associar ligação iônica com as propriedades, ligação covalente com as propriedades, ligação metálica com as propriedades é talvez a principal informação que você precisa levar quando você terminar a primeira série aqui dessa matéria, beleza? Olha só. Os compostos iônicos apresentam altíssimos valores de ponto de fusão e ponto de ebulição, certo? Recorda comigo uma coisa, ó. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Ponto de fusão é o quê? É a temperatura em que a substância passa de sólido para o estado líquido, né? E ponto de ebulição
é a temperatura que ela passa de líquido para gasoso. Então, imagina que isso aqui seja uma escala de temperatura em graus Celsius. Por exemplo, a água passa de sólido para líquido a 0 e de líquido para gasoso a 100. Lembra disso? Então, nós temos aqui estado sólido, sólido, líquido e gasoso, né? O que acontece? Uma substância, ela passa do estado sólido para o estado líquido no seu ponto de fusão. E uma substância passa de líquido para gasoso no seu ponto de ebulição, certo? Quando a gente fala em estados físicos, considere temperatura ambiente sempre 25 graus Celsius, tá certo? Sempre 25 graus Celsius. Como os compostos iônicos apresentam ponto de fusão e ebulição elevadíssimos, dá uma olhada na tabela, ó. Cloreto de lítio, 614 para o ponto de fusão, que é esse, e 1382 para o ponto de ebulição, que é esse. Olha o tanto que é alto os valores. Cloreto de magnésio, 708, 1412. Vamos mais para baixo aqui, ó. Brometo de potássio, 1003, 1708. Óxido de magnésio, 2.800, 3.600. Olha o tanto que esse valor aqui e esse valor aqui são altos para os compostos iônicos. Basta você olhar aqui, ó. Eu tenho na tabela ponto de fusão e ebulição. E aí o que acontece? Se ponto de fusão e ebulição sempre são muito altos, 25 graus Celsius está aqui, ó. Está no estado sólido. Então, o fato de eles terem altíssimos valores de ponto de fusão e ebulição também implica em serem sólidos à temperatura ambiente. Então, eu vou até anotar aqui, ó, compostos iônicos, pode anotar no seu caderno, são sólidos à temperatura ambiente. Certo? Então, já falei duas propriedades. Eles apresentam elevadíssimos valores de ponto de fusão e ebulição e são sólidos à temperatura ambiente. Ronald, por que o ponto de fusão e ebulição deles é muito alto? Ué, isso é uma característica de ligações fortes. Se a ligação é forte, é difícil você separar os íons para fundir, para fazer o composto virar líquido. É por isso que a ligação é muito forte, por isso que o ponto de ebulição e fusão é muito alto, né? Outra coisa interessante aqui, ó, também tem a ver com as propriedades dos compostos iônicos. Ó, conduz corrente elétrica no estado sólido? Pode ver para todos eles, não. Conduz corrente elétrica no estado líquido? Pode ver que para todos eles, sim. Então, peraí, isso aqui é uma característica dos compostos iônicos. Eles não conduzem corrente elétrica quando estão sólidos. Então, eles são isolantes. O sal de cozinha que tem na sua casa é um composto iônico. Se você pegar 2 fios da tomada, colocar dentro do saleiro e colocar o dedo no sal, não vai acontecer nada, você não vai tomar choque. Porque o sal sólido não conduz corrente elétrica. Agora, pega aquele saleiro, deixa os 2 fios lá dentro, joga água e põe o dedinho lá dentro para você ver o choque bruto que você vai tomar. Por quê? Porque nessa situação vai conduzir corrente elétrica, eu vou explicar daqui a pouco. Então, ó, quando estão sólidos, compostos iônicos não conduzem corrente elétrica. Mas quando líquidos, ou em solução aquosa, porque líquido é fundido, ele passou de sólido para líquido, tá? É fundido. Quando líquido ele conduz corrente elétrica e quando em solução aquosa também conduz corrente elétrica. Então olha aqui, ó. Os compostos iônicos são isolantes quando sólidos, mas ótimos condutores elétricos quando fundidos ou quando em solução aquosa. Por que isso acontece? Já estamos falando de mais uma propriedade dos compostos iônicos. Veja, aqui eu tenho, ó, aqui, tá vendo o cursor? Aqui eu tenho a fórmula da água, né? A água é uma molécula com geometria angular. Eu vou explicar para vocês depois disso, então não vou detalhar agora, mas na água, os hidrogênios são a parte positiva da água, tá? E o oxigênio é a parte negativa da água. Então a água é uma molécula que tem um formato de um V, certo? Assim, ó, tanto é que a gente chama essa geometria de angular. Os hidrogênios têm carga positiva e o oxigênio tem carga negativa. Aqui você está vendo, ó, o desenho de um recipiente, onde eu estou simulando, eu coloquei sal e coloquei água para dissolver esse sal, certo? Esse composto que você está vendo aqui, ó, é a representação do sal de cozinha, NaCl,
sólido, tá? Quando um composto iônico, o meu exemplo aqui é sal de cozinha, quando o composto iônico é jogado em meio aquoso, ó, em meio aquoso, esses íons se separam, porque a água quebra a ligação iônica. Esse processo se chama dissociação. Dissociar significa separar, né? Então, o composto iônico é dissociado em Na+, aquoso, mais Cl- aquoso. Esse aquoso significa que está dissolvido em água. Veja, aqui ó, você tem o cátion Na+, certo? Deixa eu pegar um laser aqui. Acho que tem jeito de usar um laser. Espera aí. Aqui, ó. Vou pegar um vermelhinho. Aqui, ó. Esse é o cátion Na+, tá vendo aqui? E aqui você tem as moléculas de água. Tá vendo que as moléculas de água estão grudadas no Na+? Significa que está dissolvendo Na+. O nome do processo é solvatando. Esse aquoso significa que está dissolvido em água, está solvatado em água. A mesma coisa com o ânion Cl-, ó. Ele está aquoso, está dissolvido em água, né? Então, o que que acontece? Quando você joga o composto iônico em meio aquoso, a água separa os íons. Quando a água separa os íons ficam livres no sistema. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Se você vier aqui nesse sistema, deixa eu pegar o vermelho de novo, que eu precisaria. Se eu vier aqui nesse sistema, então como é que funciona a coisa? Olha só, se eu tiver aqui um recipiente, vamos pensar no recipiente que você colocou água, né? Aí eu coloquei os terminais de uma bateria. Pensa numa bateria de carro, por exemplo. Está aqui a bateria, né? Esse pininho aqui é o polo positivo dela, esse pininho aqui é o polo negativo dela. Pega o polo positivo, coloca um fio lá dentro. Pega o polo negativo, coloca um fio lá dentro. Se aqui dentro você tem o sal de cozinha dissolvido, NaCl aquoso, significa que o cátion Na+, está separado do ânion Cl-, porque a água quebra essa ligação. A gente viu isso aqui, ó, na dissociação do composto. Quando você ligar a bateria, o polo positivo atrai os íons negativos e o polo negativo atrai os íons positivos. Cargas elétricas se movimentando é o que nós chamamos de corrente elétrica, certo? Por isso que os compostos iônicos, quando dissolvidos em água, conduzem corrente elétrica. A mesma coisa acontece quando você funde. Quando você passa o composto iônico do estado sólido para o estado líquido, você fundiu, você quebrou a ligação iônica. Então, os íons se separam, aí o cátion vai para um lado e o ânion vai para outro. É por isso que os compostos iônicos são excelentes condutores quando estão em meio aquoso ou fundidos, beleza?